Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 26, sobre a origem da oração. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos falar também sobre um Deus que se importa, rogando a Deus, sobre orações de agradecimento, sobre a evolução da oração e sobre os nomes de Deus. Bora lá? Resumo as passagens. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 6, Abraão faz uma prece pedindo um filho. Em Gênesis capítulo 21, versículos 8 a 21, Agar, Ismael e o poço. O tema é o potencial da oração. O cenário, o período primordial, a época coberta pelos primeiros 11 capítulos do Gênesis. Figuras centrais: Abraão, filho de Terá, descendente em nona geração de Noé. Sara, mulher de Abraão, estéril por muitos anos. Agar, serva egípcia de Sara e concubina de Abraão. Ismael, filho de Agar e Abraão. A primeira prece propriamente da Bíblia surge da angústia de um casal que deseja um filho. Ela brota durante uma conversa iniciada por Deus com Abraão. O rei de Sodoma tenta fazer um acordo com Abraão que o deixaria em dívida com ele. Mas Deus diz a Abraão que não receie, pois ele será o seu escudo e a sua recompensa. A isso Abraão replica, que me darás se continuo sem filhos? Lá no Gênesis capítulo 15, versículo 2. A resposta de Deus a essa manifestação súbita ou prece é levar Abraão para fora e apontar o céu noturno. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Ele faz uma pausa e diz, assim será a sua descendência. O encontro de Abraão diz muito sobre oração na Bíblia. Primeiro acontece no contexto de um diálogo entre Deus e um ser humano iniciado por Deus. Ele pressupõe um Deus que se importa e a quem se pode suplicar. A pessoa que ora se expressa com honestidade e vigor, e a oração muitas vezes uma forma de lamento sobre uma situação dolorosa. Um padrão comum envolve uma crise levando à prece em que quem reza se queixa ou lamenta sobre uma situação e pede a intercessão de Deus. Isso leva à solução por meio da intervenção divina e pode ter a forma de uma promessa. Segundo Gênesis, o culto do Deus de Israel, Javé, ou Yahvé, ou Jeová, começa na terceira geração dos humanos na Terra. Quando o terceiro filho de Adão e Eva, o Sete, tem um filho chamado Enos. Nessa época, diz o Gênesis, as pessoas começam a invocar o nome de Javé. Muitas das primeiras orações são pedidos de nascimento ou proteção de crianças. A oração de Isaac a Javé, em nome de sua mulher, Rebeca, a leva a engravidar dos gêmeos Esaú e Jacó. O fervor dessas preces às vezes se expressa nos nomes dados a filhos muito desejados. Por exemplo, Lia, a primeira mulher de Jacó, nomeia seu primeiro filho Ruben. Veja, um filho, significa. Pois ela explica, o Senhor viu a minha infelicidade, segundo o livro do Gênesis, capítulo 29, versículo 32. Outra oração particularmente comovente envolve Agar, a concubina egípcia de Abraão, pai de Isaac, e o ciúme de Sara, a mulher de Abraão, faz Agar e seu filho Ismael serem banidos para o deserto onde só a água acaba. Agar coloca Ismael à sombra de um arbusto e se senta perto porque não consegue ver seu filho morrer. Sua oração traz a resposta de um anjo de Deus que lhe assegura a proteção divina. Ela abre os olhos e vê um poço. Rosários usados para contar as orações nas mãos de membros da congregação de uma igreja católica em Bagdá após a morte do Papa João Paulo II em 2005. Temas relacionados a Esaú, Jacó, o êxodo, o profeta Samuel e a crucificação. Então, a evolução da oração. A oração como pedido. Abraão ora por um herdeiro e é atendido no Gênesis capítulo 15, versículo 5. Depois tem a oração em momento de perigo. Moisés pede ajuda quando seu povo se volta contra ele em Êxodo capítulo 17, versículo 4. Depois nós temos a oração silenciosa. Ana ora em seu íntimo, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 13. Depois nós temos a oração como contrição. Esdras reza e se confessa, lá em Esdras capítulo 9, versículos 5 e capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. A certeza é de que orações de todos os tipos chegam até Deus, aparece ou resplandece a partir desses textos. O grande momento de preces e louvores ocorre quando Abraão manda um servo à Mesopotâmia para encontrar uma mulher para Isaac. O servo pede a Deus sucesso na missão. Quando sua prece é atendida, ele se inclina e adora a Javé, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que manteve sua bondade e sua fidelidade a meu senhor. Esse louvor se torna comum mais tarde na Bíblia. Para os fiéis, os exemplos bíblicos de oração mostram que os humanos podem se comunicar com Deus e que ele ouve e responde. No Novo Testamento, a oração em geral é feita a Deus em nome de Jesus Cristo através do Espírito Santo. A
A oração se baseia na intercessão do Espírito Santo e na recepção favorável de Deus às preces feitas sob a autoridade de Jesus, conforme a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, e o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Os nomes nos tempos bíblicos eram mais que um rótulo, representavam a pessoa e sua condição. Ainda mais significativo eram os nomes de Deus. Seus 3 nomes mais usados na Bíblia hebraica são El, mais de 200 vezes, Elohim, mais de 2.570 vezes, e Javé, ou Jeová, ou Iavé, com 6.800 vezes. El era uma palavra genérica para Deus e também o nome do Deus principal dos cananeus, uma divindade benevolente retratada como um velho de barba. El é muitas vezes usado em compostos, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus altíssimo. Elohim é outra palavra genérica para Deus e enfatiza a universalidade de Deus. Ela é usada no primeiro versículo do Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. E Yahvé, ou tetragrama, YHWH, pois a escrita antiga hebraica não tinha vogais, é o nome pessoal do Deus de Israel. O nome é explicado no Êxodo, no encontro de Moisés na sarça ardente, em que as palavras de Deus são traduzidas, Eu sou o que sou, ou simplesmente Eu sou. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, bem, até a próxima.